como o Senhor vai falar conosco. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém? Podem subir. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos lá. Estamos falando sobre nosso quarto dia de campanha. Estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje eu vou falar um pouco sobre o pecado contra a pessoa do Espírito Santo. Daí a gente pensa assim, será que eu posso pecar contra o Espírito Santo? Posso sim. Então hoje nós vamos aprender algumas coisas. Quero que você abra sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 4, versículo 5. A palavra do Senhor nos fala nesta noite. Tiago, capítulo 4, e o versículo 5. Diz assim, a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar entre nós tem fortes ciúmes. Então, o Espírito que está entre nós, Ele tem ciúme de nós. Então, Ele almeja tanto estar conosco, tanto ter liberdade para operar na nossa vida, que Ele tem ciúmes. Outro texto, Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. Acho que tem aí. Diz assim, Marcos 3, 28 e 29. Disse Jesus, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Então, todos os pecados dos homens, aqui é Jesus falando, todos os pecados e blasfêmias que nós cometemos, nós teremos perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca terá perdão. É culpado do pecado eterno. Daí nós pensamos assim, por que será, né? Hoje nós vamos saber, nós vamos descobrir. Tá bom, irmãos? Feche seus olhos só mais um minuto e peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, você está aqui nesta noite. Fala comigo, fala ao meu coração, traga entendimento acerca daquelas coisas que às vezes parecem tão confusas. Aquelas coisas que parece que eu não tenho entendimento, eu não consigo nem discernir, mas que é muito importante eu saber. Fala comigo nesta noite, Espírito Santo. Tu és o meu consolador, Tu és o meu amigo, Tu és aquele que o Pai deixou aqui para estar para sempre comigo. Então, eu tenho convicção que eu não estou só. Por isso eu posso falar com você nesta noite, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Quero fazer parceria contigo nesta noite. Quero dar liberdade a Ti, Espírito Santo, para falar ao meu coração. Para mostrar áreas da minha vida que precisam ser transformadas. Quantas vezes estou fazendo coisas que desagradam o Teu coração. E às vezes nem sei disso. Mas nesta noite, o Senhor pode falar comigo. E à medida que o Senhor vai ministrando no meu coração, vai me trazendo entendimento, discernimento. E eu posso assumir uma posição de mudança e ser transformada. Então me ajuda a ficar pertinho de Ti, a fazer parceria verdadeira contigo. Eu te convido. Tu és bem-vindo neste lugar. Nós já adoramos a Ti, nós já glorificamos o nome do Senhor, já demos graças ao Senhor. Agora vem, Espírito Santo, aquieta nossos corações. Quem sabe tivemos um dia cheio de trabalho, problemas para resolver, enfermidades para enfrentar, mas nós chegamos no melhor lugar, a Tua presença. E o Senhor está aqui. Seja bem-vindo.
tem acesso ao meu coração, ao coração de cada um dos meus irmãos. Convida Ele nesta noite, aí onde você está, com seus olhos fechados, nesse momento onde nós estamos ativando a presença do Espírito Santo para as nossas vidas. Como é bom sentir a presença dEle. Como é bom sentir que nós temos alguém que está conosco, principalmente nos momentos que a gente se sente só. E temos enfrentado uns dias assim de solidão. E nós precisamos tanto dessa presença, dessa autoafirmação de que Ele está comigo, Ele está com você. Convide Ele mais uma vez nesta noite. Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida e quer te encher, para que nesta noite você saia daqui glorificando o nome do Pai, através de estar cheio da presença dEle. Continua conosco, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Nós adoramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Já ativamos nosso coração, já abrimos, né? Colocamos-nos totalmente à presença dEle, aberto para que Ele possa ministrar sobre nós. Então, o Senhor Jesus está falando algumas coisas com a gente nesta noite. E o principal é isso, falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que nós podemos pecar contra Ele. E quando nós pecarmos contra Ele dessa forma, muitas vezes nós vamos afastar Ele de nós. E às vezes a gente pergunta assim, por que eu estou me sentindo tão triste? Ou por que eu não estou conseguindo ter vitórias na minha vida? Todos nós. Por que será? Muitas vezes é porque o Espírito Santo, Ele não está ativado no nosso coração. Quem sabe nós estamos dando alguma brecha para um pecado. E às vezes até inconscientemente. Mas nesta noite nós vamos aprender alguma coisa aqui na palavra do Senhor, que tudo tem respaldo, né, na palavra do Senhor. Esse assunto é sério, é muito sério, estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos não somente aprender, como praticar também. Cada pessoa da Santa Trindade tem um trabalho distinto a fazer no plano da redenção. As 3 pessoas da Trindade, então elas têm trabalhos distintos, diferentes, né, para fazer nesse grande plano da redenção sobre a minha vida e a sua vida. Devido a serem diferentes o seu trabalho e a forma também que eles se manifestam, nós vamos colocar nesta noite um foco especificamente na pessoa do Espírito Santo. Vamos falar sobre Ele, esse amigo, esse consolador, né? Esse que é tudo para nós. Porque Ele é o alvo do nosso estudo nessa campanha, né? Já estamos na 4ª campanha, já falamos diversas coisas e vamos continuar falando sobre Ele. E esse assunto nessa noite não é diferente, ele é tão importante quanto, para nós estarmos realmente aprendendo e praticando nas nossas vidas. O Espírito Santo tem um trabalho particular de operar nos nossos corações, fazendo com que nós possamos receber todos os benefícios da salvação em Cristo Jesus. Quem faz isso? O Espírito Santo. É só você parar um pouquinho e pensar, quem era você uns anos atrás? Você sabe aí, o dia que você converteu. Se você não converteu ainda, é hoje. Hoje vai ser o seu dia. Você vai lembrar que chegou um momento que o Espírito Santo tocou no seu coração. Alguém falou para você. Eu tenho lembrança, vai fazer 35 anos que eu fui alcançada por Jesus. Eu lembro o momento certinho. Parece que eu consigo reviver novamente. Então, alguém tinha falado para mim, quem? Meu sogro. Tinha falado da palavra, falado muito da palavra. E aquela palavra tinha, com uma boa semente, caído no meu coração. Daí chegou um momento, dia 29 de julho de 1989, quando, num acidente de carro, eu vi a mão de Deus nos guardando.
porque o Espírito Santo já estava trabalhando nos nossos corações, eu e o pastor. Então foi naquele dia em que, num leito de hospital, quando o Espírito Santo falou: filha, você é minha. Foi eu quem te gerei, para mim, para trabalhar para mim. Pensa no susto. Mas foi o Espírito Santo que me convenceu de que o meu caminho não era aquele que eu estava seguindo, mas era de estar com o Pai, de andar com Ele, de fazer a obra para Ele, para o reino de Deus. E assim foi. Então foi o Espírito Santo quem me convenceu a mim, quem convenceu a você. Então todos os benefícios da salvação que foi conquistada lá na cruz, em Cristo Jesus, quem traz, quem nos dá acesso a esses benefícios, o Espírito Santo. Então, como ele é importante, nós não podemos desprezá-lo. Então, algumas coisas aqui importantes que nos trazer à memória. O que ele faz por nós? Ele habita dentro do nosso coração. Ele mora aqui. Porque nós somos o templo, a casa de Deus. Então, ele é a morada, né? A morada, o templo, é o nosso coração, a nossa vida. Então, o Espírito Santo habita dentro de todo aquele que crê em Jesus. Então, ele habita dentro de nós. Outra coisa, ele está presente também dentro de nós e ele traz vida. Como eu falo muito lá na minha classe do TMA, nós estávamos mortos, né? Dormindo, nosso espírito, por causa do pecado, e vem o Espírito Santo de Deus e toca no nosso espírito, e agora nós temos uma vida espiritual. Temos uma vida física, mas temos uma vida espiritual. Então esse é o trabalho do Espírito Santo, trazer vida. Mas não só vida, ele traz discernimento e proteção a cada um de nós. É ele que nos dá discernimento para ver o que é mal, o que é bom. Qual o caminho que eu vou seguir? Ele que faz isso por mim. E ele me protege do mal, do maligno. Ele também me concede, a mim e a você, dons. Dons quer dizer presentes. Então, quantos presentes o Espírito Santo tem nos dado? E você tem usado os presentes que ele tem dado a você? Você tem guardado lá no fundo do baú? Tem que tirar de lá. Um dia você vai prestar conta desses presentes que você ganhou. E é para usar no reino. Para abençoar a outros, porque você já está cheio. Então você já recebeu, regozijou e agora você vai repartir. Ele também condena a pessoa que não é salva. E ele luta para causar realmente arrependimento no coração dos pecadores. Olha quanto trabalho que ele tem. Bendito Espírito Santo. Não existe uma relação especial, diferenciada entre nós e o Espírito, com relação às demais pessoas da Santa Trindade. Devido ao seu trabalho em nossas vidas e em nosso meio, a Bíblia menciona certos pecados que são cometidos contra ele, enquanto ele leva a cabo o seu trabalho especial na minha vida e na sua vida. Então nós podemos cometer pecados contra o Espírito Santo, infelizmente. O Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de nós e tem uma obra de aperfeiçoamento e santificação em nossa vida. Qualquer pecado contra ele tem implicações muito sérias contra a nossa própria vida. E você vai ver como é sério esse negócio de você pecar contra o Espírito Santo. Então, é muito sério. A Bíblia menciona diretamente 5 pecados que são cometidos contra a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos ver 5 pecados que a Bíblia menciona que são cometidos diretamente contra a pessoa do Espírito Santo. O primeiro, o pecado da mentira para o Espírito Santo. Eu posso mentir ao Espírito Santo? Posso. Às vezes sem perceber. Às vezes você está aprendendo isso hoje. Olha só. O pecado da mentira
para o Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Atos, tem aí. Atos 5, 3. Diz assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então o apóstolo Pedro está dizendo que Ananias havia mentido ao Espírito Santo. Ele não mentiu para Pedro, ele mentiu ao Espírito Santo. Olha só, esse texto nós encontramos em Atos um pouquinho antes, capítulo 4, até o capítulo 5, está falando, contando a história de Ananias e Safira, um casal que cometem esse pecado, mentir ao Espírito Santo. Eles mentiram para o Espírito Santo. O pecado que eles cometeram não foi devido a segurar uma parte. Você deve conhecer muito já esse texto. Eles venderam uma propriedade, pegaram parte do dinheiro e entregaram ao apóstolo Pedro para ajudar na obra do Senhor, no reino. Daí, quando chegaram lá, falaram que era a parte integral. Mas eles tinham retido a outra metade. Isso foi o que aconteceu. Então, o pecado deles foi isso? O fato deles terem retido o dinheiro? Não. É isso que a Bíblia quer nos ensinar nesta noite. Como que nós podemos mentir ao Espírito Santo? Nesse texto está dizendo assim, que o pecado que eles cometeram não foi devido a segurar parte do dinheiro, mas foi a pretensão de dizerem que haviam dado tudo. Eles não deram tudo. Eles deram uma parte. E por que não falar a verdade? Porque pensavam que estavam falando e entregando ao apóstolo Pedro. Mas não. Pedro era só uma figura ali de um apóstolo que estava no templo. Olha a mentira. Então, eles falaram que haviam dado tudo. E com isso, de uma forma que eles recebessem honra por um sacrifício que eles não fizeram. Esse foi o pecado. Eles mentiram, dizendo que tinham dado tudo, entregado tudo, e para receber a honra por um sacrifício que não foi feito. Não foi feito. Foi parcialmente feito. Eles são, preste atenção nisso, é muito forte. Eles são os pais de todos os que buscam o elogio por uma consagração que não possui. Aquelas pessoas que se adulam a si mesmo, que se elogiam a si mesmo. Que não seja, a palavra de Deus fala muito claro, né? Que não seja a sua boca que te louve. Levar tal decepção à igreja é um pecado contra o Espírito Santo. Tentar enganar a igreja é o mesmo que tentar enganar o Espírito Santo, porque ele é o administrador onisciente da Assembleia. Ou seja, ele tem todo o conhecimento. Ele sabe tudo que eu faço, que você faz. Mas vai além, ele sabe tudo que você pensa. Ele sabe tudo que você fala. E quando você está falando uma mentira, ele sabe. Entendeu? Então esse grande problema, esse grande pecado aí, um dos primeiros, né? O pecado de mentir ao Espírito Santo. Esse exemplo aí é muito forte. Os homens se esquecem que mexer com a casa de Deus é o mesmo que mexer com o próprio Deus. Levando a cabo o seu pecado, Ananias e Safira estavam tentando a Deus. Por isso que o apóstolo Pedro disse assim, lá em Atos 5, versículo 9, ele diz assim: por que vocês entraram, Ananias e Safira, sua mulher, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Por quê? Porque ele veio na frente, mentiu, caiu morto. Depois chega a Safira, toda esplendorosa, mentiu também. Daí o Pedro disse, aqueles moços ali,
Levaram o seu marido, agora vão te levar. E ela foi. Veja só. O seu destino, o destino de Ananias e Safira, está na palavra do Senhor, porque é uma advertência para todos aqueles que seguiram os seus passos, que escolhem mentir ao Espírito Santo. Então, se não é para falar a verdade, não fale nada. Porque a mentira não é de Deus. O pai da mentira é outro. Nós somos filhos de Deus. Então, nós devemos sempre falar a verdade. Nós não temos comunhão com a mentira, como o nosso pai não tem. Agora, o pai dos órfãos é o diabo. E ele é o pai da mentira. Daqueles que vivem no engano e vivem mentindo. Só que isso é um pecado, mentir ao Espírito Santo. Quando nós falamos uma mentira, nós estamos mentindo ao Espírito Santo. Outro pecado, segundo, o pecado de entristecer o Espírito Santo. Outro pecado. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo nos instrui para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. A gente não pode só mentir, mas acontece da gente entristecer. O fato de o Espírito Santo poder ser entristecido implica em ele amar o povo de Deus. Ele tem muito amor por mim e por você. Nós podemos entristecer somente aquele cujo amor e generosidade nós desprezamos. Então, como que nós não recebemos, desprezamos, né? Entristecemos. Essa ideia do amor do Espírito é usada por Paulo como um motivo para não o entristecermos. O fato de ele nos selar revela o seu amor e faz com que ele habite em nós, ajudando-nos e nos abençoando. Ele está em nós. Ele habita na minha vida e na sua vida. Amém? Ele está em nós, o Espírito Santo. A parte mais santa de Deus mora aqui dentro. Mora aí dentro do seu coração. E ele nos enche de amor. E ele mora aqui, sabe por quê? Porque ele nos ama. Ele nos ama. O pastor falou domingo sobre o amor de Deus por nós. O amor de Jesus por nós. E hoje eu estou falando sobre o amor do Espírito Santo por nós. E quando nós desprezamos esse amor, nós o entristecemos. Então, o fato dele nos selar até o dia da redenção revela que ele nunca nos abandonará. Nunca. Você pode abandonar ele, mas ele nunca vai te abandonar. Levando em conta tal amor e generosidade, desejaríamos pecar ou entristecê-lo? O Espírito Santo é entristecido através do pecado na minha vida e na sua vida. Os nossos corpos são, como já falei, o templo, a sua casa, a sua habitação, a sua morada. E nós devemos estar alerta para que nós não sujemos essa morada. Porque uma coisa mais linda e santa de Deus vai habitar dentro de um chiqueiro. Como? Como? Como que uma coisa esplendorosa, cheia de majestade, cheia de adoração, de louvor, vai habitar dentro de um chiqueiro? Como? Não pode. Ele habita dentro de uma casa limpa, uma casa pura, que é o teu coração, o meu coração. Amém? E ele precisa habitar aí. Ele quer habitar, mas tem que estar limpo para ele habitar. Então, cuidado para que não fique sujo. E sabe o que suja e macula o nosso coração, deixa ele manchado, enegrecido? O pecado. Infelizmente. Ele é perfeitamente santo e o pecado ofende a sua pessoa. Porque ele é santo, não combina pecado com o Espírito Santo, por causa da sua santidade. São mencionados modos particulares pelos quais o Espírito pode ser entristecido
nesse contexto de Efésios que nós lemos, capítulo 4. Primeiro, como que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Paulo, falando aos Efésios, ele diz: quando nós pronunciamos palavras pecaminosas. Olha só, você entristece o Espírito quando você fala palavras que são pecaminosas. Paulo, falando aos Efésios, capítulo 4, 29 e 30, ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, que aquilo que sai pela boca, minha e sua, vem do coração. Então lá vai uma análise bem profunda, um diagnóstico aí. Pensa o Espírito Santo, passa sonda no meu coração. Porque às vezes você está ouvindo umas palavras que saem pela sua boca, que tem entristecido o Espírito Santo. Às vezes são palavras torpes. Outra ação, outro modo que nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós tomamos atitudes pecaminosas. Não só ao falar, mas ao tomar atitudes pecaminosas. Efésios 4:31 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, às vezes, alguém ofende você, alguém faz alguma coisa com você, você pega aquela ofensa e guarda no coração. Como que você vai deixar algo sujo entrar no coração que está morando a santidade de Deus? Você entristece Ele e Ele não fica mais ali. Por quê? O pecado tomou lugar. Então, quando nós tomamos essas atitudes pecaminosas, outra coisa também, a terceira, quando nós praticamos atos pecaminosos. Quando nós praticamos atos pecaminosos, Efésios 5:3 diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Nada impuro. Ou seja, é como que Deus estivesse falando: filho, limpa a casa. Deixa eu limpar essa casa, para que o Espírito continue habitando em você, te curando, te limpando, te edificando, te santificando, dia após dia, momento a momento. Mas deixe de praticar atos pecaminosos, deixe de falar palavras pecaminosas, deixe de ter atitudes pecaminosas. Assim, você não entristece o Espírito Santo. Que Deus nos ajude a caminhar de forma prudente, enquanto nós lembrarmos, Ele mora aqui. Antes de falar, antes de tomar atitude, antes de levar à prática qualquer coisa, eu vou ver antes se isso não ofende Ele. E Ele me deixa, porque eu não posso viver sem Ele. Amém, irmãos? Lembre-se, traga isso à sua memória. Terceiro pecado, né? Nós já falamos, o primeiro, mentir para o Espírito Santo. Cuidado para que você não minta, fala sempre a verdade. Segundo, não entristeça o Espírito Santo, tomando decisões erradas, falando coisas erradas. Então não entristeça. O terceiro, o pecado de ignorar a atuação do Espírito Santo. Ignorar, ou outra palavra, desprezar que o Espírito Santo está atuando e ele tem poder. Paulo, falando agora aos Tessalonicenses capítulo 5, ele diz: não apaguem o Espírito, porque ele pode ser apagado. Daí nós estamos perdidos. Nós somos advertidos contra extinguirmos o Espírito. Isso um crente pode fazer durante um certo tempo, endurecendo seu coração contra a liderança do Espírito. Devemos estar prevenidos para não abafarmos a voz do Espírito de Deus.
Homens como Davi, Abraão, Jonas, parecem ter extinguido o espírito durante algum tempo e pagaram caro por isso, quando deixaram que a voz do espírito fosse silenciada no coração. Abafaram, ignoraram aquela voz, não levaram em conta, não deram o crédito que era merecido. Então, pagaram caro por isso. Este pecado de ignorar a atuação do Espírito Santo seguramente traz castigos e deixa-nos suscetíveis a cometermos muitos enganos. Vamos pensar em Davi? Citamos ele aqui. Só pensar nele sobre quando ele deveria estar na guerra. Estava lá no palácio passeando, quando ele vê Betseba. E o Espírito Santo no coração dele, advertindo ele. Com certeza. Irmãos, Davi era o rei, o homem segundo o coração de Deus. Quando ele ignorou a voz do Espírito, ele chamou aquela mulher, se deitou com ela, cometeu adultério, mandou matar o marido dela. E tudo isso foi acontecendo. Então, muitas tragédias acontecem quando nós ignoramos a voz do Espírito. Quando nós desprezamos, fizemos pouco caso. O Espírito Santo está falando. E o Espírito Santo fala no meu coração, fala no teu coração. O Espírito Santo coloca algumas coisas, alguns impedimentos para abrir nossos olhos, e nós vamos empurrando. E muitas vezes o Espírito Santo vai e fecha uma porta, e a gente vai lá e pá! Na porta. Porque tem que ser do meu jeito. Porque eu sou muito sábio. E o Espírito Santo diz: filho, não vai por ali. Filho, não faz isso. Filho, não anda com determinada pessoa. Filho, não fala mais dessa forma de palavras que você está usando. Muda o teu vocabulário. E você ignora. E continua. Isso é pecado. A Bíblia diz que isso é pecado de ignorar a atuação do Espírito Santo. Ele está falando com você. E você, nem aí. As consequências virão. O Espírito Santo é uma pessoa, ele age em nós, ele tem sentimentos e orientações para que a sua obra seja feita completa em nós. Modos pelos quais é instinto o Espírito, na minha vida e na sua vida, alguns modos ali, para nós pensarmos um pouquinho aqui sobre isso. Paulo falando ainda aos Tessalonicenses, ele diz: não tratem com desprezo as profecias. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5, de 20 a 22. Como é que nós muitas vezes extinguimos o Espírito Santo? Abafamos ele, entristecemos ele, mandamos ele embora, quando nós ignoramos a obra dele, a atuação dele na nossa vida. E Paulo está dizendo aqui: não despreze as profecias. Irmãos, hoje eu estou profetizando para você, porque eu estou falando a palavra. Isso é uma profecia. Você está recebendo uma profecia aqui nesta noite. O que você faz com essa profecia? Despreza. Entra aqui, se entra, sai aqui. Isso é desprezar a profecia. Uma profecia geral. E quando vem uma palavra específica, como Deus tem dado para a igreja, para muitos de nós especificamente, o que nós fizemos? Ou acontece agora, ou eu não estou nem aí para isso. Não vai acontecer mesmo. Porque Deus não está nem aí comigo. Eu vou seguir a minha vida da minha maneira. Eu estou ignorando a atuação do Espírito Santo. E isso faz com que eu perca. O Espírito Santo quer me abençoar. Deus quer dar uma porção dobrada para mim. Deus quer fazer cumprir na minha vida e na sua vida cada palavra que foi liberada. Por que às vezes ele não consegue? Porque ele não tem poder? Porque
Nós não acreditamos. Deixa para lá. Fizemos pouco caso, tratamos a palavra dele com desprezo. Desprezamos quando nós não acreditamos. Então, essas formas que nós extinguimos o Espírito, que nós abafamos, ignoramos o Espírito, quando nós tratamos com rebeldia, nos rebelamos contra a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus está registrada a palavra cedida de forma oral pelos profetas. O que eu estou falando aqui nesta noite. Como um profeta de Deus falando ao seu coração. E você recebe ou você rejeita? Amém, irmão? Você recebe aí? É profecia para a sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te orientar. Deixa Ele fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Ele vai te levar ao melhor lugar. Ele vai fazer a melhor coisa por você. Quando nós nos rebelamos contra a palavra, quando nós também a desobediência, as repreensões do Espírito. Quantas vezes vem o Espírito e coloca e dá uma palavra de repreensão. Como, por exemplo, nos chama atenção, alguma coisa, acontece alguma coisa, de repente vem algo no nosso coração. De várias formas Ele nos repreende. Usando pessoas, com uma palavra de exortação. Daí nós nos rebelamos. O que é isso? Você não manda em mim. A vida é minha, eu faço o que eu quero. O meu modo é melhor. Isso é pecado. E também quando nós resistimos à liderança interna do Espírito. Você não se deixa guiar pelo Espírito. Ele deixa de ter o controle da sua vida. E você assume a direção, passando a gerenciar todas as situações por si mesmo, ignorando e resistindo completamente à direção do Espírito na sua vida. Isso é ignorar a atuação do Espírito. Pecado. Decida hoje, em nome de Jesus, não gerenciar sua vida, mas deixe-se guiar pelo Espírito. Você recebe aí? Decida hoje, irmão. Jesus, eu não quero mais gerenciar a minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me guia, me conduz, me orienta. Faz o que o Senhor quiser. Não vou mais ignorar a atuação do teu Espírito. Quarto pecado que nós cometemos contra a pessoa do Espírito Santo. O quarto pecado é pecado de resistir ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51 diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Estevão acusou os judeus por resistirem ao Espírito Santo, como fizeram os seus pais. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Deus fala do Espírito contendendo com as pessoas antes do dilúvio. Eu quero ler esse texto. Abre a sua Bíblia lá, não tem aí não. Gênesis capítulo 6, lá no comecinho. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Se você vem no TMA, você sabe. Gênesis 6, 3 diz assim: então o Senhor disse, meu Espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Ou seja, Deus falou, esse povo é obstinado, esse povo é rebelde, esse povo resiste. Então, cada vez mais resistindo ao Espírito. Alguns tentaram interpretar essas escrituras como se estivesse apenas se referindo à rebelião das pessoas contra a palavra de Deus. Então eles concluem falsamente, pensando que o seu trabalho nos eleitos significa que ele nunca trabalha no coração daqueles que eles não são salvos. E é um engano, é um erro, com certeza.
Embora a rebelião contra a palavra de Deus resiste ao Espírito Santo, contudo não há nenhuma razão para negar que ele lida pessoalmente com aqueles que nunca foram salvos. Porque um dia quem convenceu o meu coração que eu estava no caminho errado, quando eu ainda não havia sido salva, foi o Espírito Santo. O mesmo fez com você. Então, ele continua fazendo, continua libertando, continua agindo, continua convencendo do pecado. Como outras das bênçãos da graça comum, a chama do Evangelho, o trabalho do Espírito com o não eleito só não é eficaz devido à depravação do coração. Por quê? Muita resistência. Resiste ao Espírito. Irmãos, quantas pessoas que eu já preguei a palavra, quantas pessoas eu já preguei a palavra, muitas vezes. Eu já orei, eu já clamei, eu já chorei. E as pessoas continuam tão duras quanto? Um coração, aqui, o que Jesus falou, obstinado. Coração obstinado. Como se estivesse oferecendo algo ruim para elas. Como se estivesse oferecendo algo assim que fosse para prejudicar a vida delas. A vida, uma desgraça, uma miséria. Mas resiste. Resiste à atuação do Espírito. Lá no fundo do poço, lá no chiqueiro, comendo lavagem. Resiste. Por quê? Coração endurecido, obstinado. Então, o pecado de resistir ao Espírito. Quantas vezes acontece isso comigo e com você? Nós estamos aqui dentro da igreja. E Deus falando. E Deus falando. E vai falando. E quer nos corrigir. E nós queremos pegar a nossa vida, que um dia entregamos a Ele, queremos de volta. E Ele chama a nossa atenção, nos corrige. O que nós fizemos? Resistimos. Daqui a pouco estamos longe, lá no chiqueiro de novo. Isso é muito triste, muito triste. Então esse é o quarto pecado, pecado de resistir ao Espírito Santo. Um povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Ouve, mas não muda nada. E por último, o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. O que é esse pecado? Vamos lá, quem sabe você está aí perguntando, o que é esse pecado? Blasfemar contra o Espírito Santo. Aliado aos assuntos relacionados aos dons espirituais, talvez não tenhamos outro assunto tão mal interpretado como este. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 22 a seguir, nós temos a história de algumas pessoas religiosas que cometeram o pecado imperdoável. Vamos ao fato presenciado por Jesus. Alguns fariseus acusaram a Cristo de estar operando pelo poder de Satanás. Eles atribuíram a Satanás os milagres realizados por Cristo. Com isso, a pessoa está conferindo a Satanás uma autoridade e um poder que ele não tem. Presta atenção. E estão conscientemente roubando a glória de Deus. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fazendo isso, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, sendo que Cristo trabalhava pelo seu poder. O Pai havia conferido a Cristo todo o poder. E eles atribuíram ao Satanás. Eu quero ler uma parte desse texto para você entender. Vai lá na sua Bíblia. Não tem aí não. Mateus capítulo 12. Daí você vai entender um pouquinho melhor. Mateus capítulo 12. Falando sobre a fonte de poder de Jesus. Mateus 12, versículos 24. Primeiro Jesus tinha feito um milagre ali, né? Curou o homem que estava mudo, um homem cego e mudo,
Eu vou ler do 22, daí você entende melhor. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, Mateus 12, 22, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que este homem é o filho de Davi? A respeito de Jesus, perguntando. 24, presta atenção aí. No entanto, quando os fariseus religiosos, sabedores da lei, sabedores de tudo, mas nada praticante. Quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que quer dizer seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que não condenarão vocês pelos que acabaram de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Até aqui. Eles estavam atribuindo que o poder que estava sobre Jesus era de Satanás. Isso é blasfêmia. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E eles atribuíram, os religiosos, os fariseus, atribuíram a Satanás os milagres realizados por Jesus. Com isso, o que eles estavam fazendo? Eles estavam, a pessoa está conferindo a Satanás, os religiosos estavam conferindo a Satanás uma autoridade e um poder que ele não tem. E estão conscientemente roubando a glória de Deus. Porque tudo que Jesus faz é para a glória do Pai. E foi isso que ele nos ensinou. Tudo que nós fizermos é para a glória do Pai. Nós damos frutos para a glória de Deus. E aqui eles estavam falando que Jesus estava possuído pelo demônio e fazendo essa obra pelo Satanás. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo, sendo que Cristo trabalhava pelo seu poder. Agora sim, Atos 10, 38 diz uma palavra muito interessante. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aqui é a prova. Que Jesus atuava, curava, fazia milagres, faz até hoje pelo poder de Deus. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo estava sobre ele. E os fariseus disseram: é o poder de Satanás. Ou seja, atribuíram a Satanás o que era de Deus. Isso é blasfêmia. O nosso Senhor proclama este pecado como imperdoável. Então esse é o pecado que não tem perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que eu já blasfemei? Quantas pessoas já me perguntaram sobre isso? Tudo isso é bastante simples, presta atenção, já vamos terminar. Contudo, quando os homens começam a aplicar esses preceitos no dia de hoje, isso resulta em uma grande confusão. Hoje, nós temos em geral a seguinte situação. Primeiro, letra A. Alguns afirmaram que o pecado imperdoável não pode ser cometido hoje em dia. Mentira. B. Outros definiram isso com somente a morte, a pessoa morrer sem Cristo. Essa visão posterior confunde o assunto, pois o pecado imperdoável é imperdoável neste mundo, como também no vindouro. Letra C. Outros dizem que o pecado contra o Espírito é o ato de suicídio. Eu tenho me perguntado por que nós não aceitamos a afirmação de Cristo, que diz que o pecado imperdoável de blasfêmia, consciente, ou seja, profanar, abusando e insultando contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser realizado tanto pela pessoa que é salva, como pelo perdido. Preste atenção nisso, que alguém vai perguntar para você, você vai saber falar. Então, a blasfêmia é tanto por uma pessoa que tem Jesus, como aquela pessoa que está perdida. Pode blasfemar.
Os homens não salvos, cheios do mal e contra o Espírito de Deus, nunca serão regenerados pelo poder do Espírito. Marcos 3, 28 diz assim, 29, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. E uma explicação de Marcos. Marcos, versículo 30, diz assim, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. E Jesus dá uma explicação aqui. Ele diz assim, a blasfêmia é um insulto a Deus ou rejeitar Deus de forma consciente. Mas Jesus disse que até a blasfêmia poderia ser perdoada. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. No texto que nós lemos de Mateus 12, versículo 32, explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo. Falar significa se opor, rejeitando ele ativamente. Rejeitando ativamente. Contra toda a evidência, os fariseus estavam rejeitando Jesus. Mas Jesus disse que até isso poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. Quantos deles zombaram contra Jesus? Rejeitaram Jesus. Jesus disse, eu perdoo, porque eu sei que eles nem sabem o que estão fazendo. Mas quando eles atribuíram a Satanás o poder do Espírito Santo, eles estavam perdidos. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. Por quê? A função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar ao arrependimento. E daí, se a pessoa rejeita o Espírito Santo, blasfema contra ele, não acredita no seu poder, atribui o poder dele ao Satanás, quem que vai trazer arrependimento ao coração dela? Quem? Se a obra do Espírito é trazer o arrependimento. Essa é a verdade da palavra de Deus, revelada a nós nessa noite. Nunca duvide do poder do Espírito Santo. Nunca. Nunca rejeite o poder do Espírito Santo. Nem por ignorância. Agora você já tem entendimento, você já tem conhecimento. Porque a função do Espírito é convencer o homem do pecado e levar ele ao arrependimento. Para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeita a convicção do Espírito e o arrependimento. Rejeitar o arrependimento é blasfêmia, porque insulta a Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do pecado. E daí você pode se perguntar agora, será que eu já cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Será? Você já se perguntou? Preste atenção nisso, e nós vamos orar. Se você está arrependido, então não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus nunca rejeita quem vem a Ele. Então, se você está arrependido, confesse seu pecado e você receberá o perdão. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não sente arrependimento, nem remorso, nada. Porque rejeitou completamente o arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus. Quem se sente triste por seu pecado e quer ter um relacionamento com Deus, claramente não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda há esperança para essa pessoa. Amém? Ainda há esperança. Então, se houver, de algum momento, você houver falado, entristecido, ou até não acreditado numa ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém, e você está arrependido disso, tem perdão para você. Agora, quando você chegar a rejeitar, você está perdido.
não tem mais solução. Quem que vai te convencer? Se é só o Santo Espírito que nos convence, nos leva ao arrependimento. Conclusão: o Espírito Santo é uma pessoa e ele deseja um relacionamento de amor e intimidade conosco. Para isso você precisa crer e se relacionar com ele de forma que a sua vida em santidade deseje isso, com mãos, mente e coração limpo. Mãos, mente e coração limpo. Amém? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça, nós vamos orar. E vamos pedir, Espírito Santo, como oramos no início. Mostra para mim se eu tenho mentido para ti. Se tem mentido, se você tem mentido ao Espírito Santo, ou quem sabe você tem entristecido o Espírito Santo, ou quem sabe você tem ignorado a atuação do Espírito Santo, ou até resistido ao poder do Espírito Santo. Porque blasfemar eu acho que não, porque você está aqui. Mas esses são caminhos que levam à blasfêmia, sabe, irmãos? Infelizmente. Começa entristecendo, resistindo, não acreditando e vai desprezando, chega a blasfemar. Então está totalmente destituído. Mas nesta noite o Senhor está aqui. E o Espírito Santo está aqui. Está trabalhando em nossas vidas. Está nos levando a pensar. Ele está passando uma sonda no nosso coração nesta noite. Aí onde você está, aquiete o seu coração. Tudo que você ouviu, peça a Ele, Espírito Santo, mostra para mim se tem alguma coisa disso no meu coração. Se algum desses pecados eu tenho cometido. Será que eu tenho mentido para ti, Espírito Santo? Será que eu tenho pensado que eu tenho falado mentira para o meu marido, ou para minha esposa, ou para os meus pais, meus irmãos, para o pastor, para o meu patrão? Eu tenho mentido? Será que a mentira faz parte da minha vida? Mentira é pecado. E é um pecado que me afasta de Deus. O Espírito Santo convence você nesta noite. Para de falar mentira. Renuncia a isso. Em nome de Jesus. Quem mente tem como pai o Satanás. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Desde o princípio ele vive nessa mentira. Ele é o criador da mentira. E ele mente até hoje. E muitas vezes ele nos convence a levar adiante uma mentira. Porque ele quer nos enganar. Quem sabe você está mentindo para alguém, pensando que vai tirar uma vantagem. O Espírito Santo está dizendo para você, esse é caminho de morte. Te arrependa nessa noite. Quem sabe você não tem realmente, você tem entristecido o Espírito Santo por não obedecer a palavra, a direção, não acreditar realmente tudo o que Ele está fazendo. Quem sabe você não tem atribuído a Ele todo o poder que Ele tem, acreditado nesse poder, na atuação dEle. Você não acredita nas profecias, você não acredita na palavra. Quando ora para você, você não acredita. Não despreze o poder do Espírito. Ele que leva você cada vez mais para perto de Deus. Ele que te convence do pecado. Ele que quer forjar santidade no teu coração. Ele que quer nos apresentar a Deus, Pai, como uma pessoa limpa, completamente preparada para entrar um dia nas mansões celestiais. Ele está comigo, está com você, e nesta noite Ele quer curar o teu coração. Em nome de Jesus, deixa Ele curar o teu coração, deixa Ele curar a tua mente, deixa Ele inserir realmente fé, de que Ele tem poder
de transformar a tua vida, de mudar a tua história, de tocar em você, de te curar. Em nome de Jesus. E se você tem cometido qualquer desses pecados, se arrependa, peça perdão. Ainda há esperança para nós, para cada um de nós. E nós podemos voltar para a presença de Deus. Nós podemos voltar para essa presença gloriosa e clamar que o poder do Espírito, esse poder que tem no nome de Jesus, quando nós invocamos o nome de Jesus, é o poder do Espírito que atua, que traz cura, que traz libertação. É o poder do Espírito que vai adiante de nós, que abre as portas. Não adianta nós chutarmos as portas, arrombarmos. É o Espírito Santo que abre as portas, é Ele que fecha as portas, é Ele que muda o coração do homem. Ore a Deus, peça ao Espírito Santo que convença aquela pessoa do pecado, que convença aquela pessoa que você tem orado e clamado a Deus pela vida dela, quem sabe um familiar, e você tem clamado, continue clamando. O Espírito Santo tem poder de ir lá e convencer aquele coração, de mudar aquela vida. Enquanto a vida, a esperança. Só não tem mais esperança quando a pessoa rejeita o poder do Espírito. Mas nesta noite nós não resistimos, nós não rejeitamos, nós estamos abertos para Ti, Espírito Santo. Eu quero convidar você a se colocar de pé, a colocar a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Quero invocar esse poder do alto nesta noite. Aí você faz a sua oração, você fala para Ele o que você tem para falar, o que Ele já te mostrou aí na sua vida. Cada um em particular. Ele visita você nesta noite, não importa se nós somos muitos, se nós somos poucos, não importa. Ele está aqui. Isso que é o mais importante, é nós crermos que Ele está aqui. E a manifestação do poder dEle é real neste lugar de oração, de adoração. Temos orado e Ele tem nos dado promessa de que Ele vai manifestar de uma forma gloriosa em cada culto, em cada reunião, em cada celebração que nos reunimos aqui. Ele está aqui e Ele está aqui para te abençoar, para mudar a tua sorte, para ir adiante de você, para te curar, para tocar em você aí onde você está. Eu vou orar por você e você vai receber o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. E você vai começar a falar só a verdade. E você vai começar a alegrar o coração dEle. Alegrar, não mais entristecer. Você vai começar a crer e a chamar e a declarar que você acredita no poder dEle. E você vai orar pelo poder dEle. E Ele vai atuar e vai fazer maravilhas, milagres na sua vida. Você nunca mais vai resistir ao poder do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, esperando de Ti algo sobrenatural, Pai. Pai, derrama do Teu poder, derrama do poder do Espírito, que tanto nós almejamos, Pai. Esse poder que muda nossas vidas, muda o nosso interior, esse poder que nos leva para mais perto de Ti, Pai. Esse poder que, Senhor, nos livra do pecado, aquele poder que nos protege do maligno, Pai, vem sobre as nossas vidas. Aquele poder que ao ser tocado, Senhor, com as Tuas mãos de poder sobre nós, as curas, os milagres acontecem. Esse poder, Senhor, sobrenatural, essa dinamite do céu que vem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu invoco esse poder sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida de cada um em particular que está orando, está clamando ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, não queremos nunca, Pai, ser achados blasfemadores, aqueles que rejeitam, aqueles que atribuem, Senhor, a Satanás aquilo que só o Senhor pode fazer. E o Senhor faz, e faz com excelência, e tem feito, Deus, nas nossas vidas cada dia mais. Pai, em nome de Jesus, alcança aquele que está perdido, Pai. Pai, alcança aquele que está entristecido, Pai. Alcança aquele que está fraco. Em nome de Jesus, vai lá, Pai, através do poder do Espírito Santo e toca, e liberta, e cura, e restaura nesta noite.
e manifesta o teu poder, porque nós queremos mais de ti, Espírito Santo. Nós queremos mais de ti, Espírito Santo. Nós queremos mais de ti, Espírito Santo. Manifesta o teu poder na nossa igreja. Manifesta o teu poder nesta família da fé. Manifesta o teu poder. Que cada um aqui nesta noite saia cheio, cheio, cheio do teu poder. Encharcado pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. E seja liberada a tua cura, a tua restauração sobre a vida da tua igreja. E nós oramos, Pai. Pai, oramos porque cremos ter recebido. E te adoramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você recebeu aí?